Então, galera, chega de gritar, chega de odiar, né? Porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, vamos falar algumas situações que estão acontecendo no Brasil. Os hospitais de campanha, por que que eles foram montados e depois desmontados? Pelo mesmo motivo que as UPPs foram montadas e depois desmontadas. Quando você faz um hospital de campanha, ou vários hospitais de campanha, e esses daqui são fakes, são hospitais Nutella, né? Porque eles não têm os equipamentos todos, né? E mesmo que tivessem, olha o custo que o governo teria e a imprensa em cima desses hospitais de campanha para ver quantas pessoas estariam morrendo ali. Porque olha quanto custo teria dos equipamentos, né, para manter uma pessoa entubada e dos medicamentos e dos médicos ali. Então, eles foram desmontados, ao meu ver, para que as emissoras de TV não fizessem sensacionalismo sobre aquilo e cobrassem ainda mais do governo. Foi pelo mesmo motivo que a questão da UPP. A UPP foi uma estratégia da Polícia Militar para forçar, para obrigar o governo a investir em segurança pública, porque eles já estavam tirando todo o investimento. Então a UPP era um investimento obrigatório, não poderia os policiais ficarem a vida toda em containers. Então eles sabiam que aquilo não ia ter que vingar daquela forma. Então, aos poucos, se criam políticos, se chama uma equipe para desmoralizar aquele trabalho, a fim de que ele seja destruído sem ter nenhuma retaliação. Os hospitais de campanha, eles terminam, né? E a gente está precisando desses hospitais de campanha. É. E as pessoas sabem falar onde está o dinheiro. Olha, tem muita coisa interessante na pandemia. Olha só que coisa interessante. Um exemplo. Você compra uma caixa de bombom hoje, em plena Covid-19, e o chocolate tem gosto de chocolate. É porque não deu tempo das empresas comprarem gordura hidrogenada, né? Então eles tiveram que usar o verdadeiro material de chocolate. São coisas que às vezes a pessoa não percebe, mas você pode parar e raciocinar. É igual quando você vai no posto de gasolina, você bota a gasolina no seu carro, mostra lá no tanque que foi abastecido, e daqui a 3 minutos a gasolina evapora. Existe alguma substância ali que evapora. É óbvio. Já tem tecnologia para fazer isso. Não precisa mais roubar, botar ar. Ele já tem uma matéria-prima, né, para que você seja enganado igual um trouxa. Então, o Brasil é o país dos enganados. O que me irrita é que o cara sabe que aquele posto a gasolina é ruim, mas ele abastece lá. Era para um dizer para o outro que aquela gasolina era ruim e aquele posto falir. Era isso que tinha que acontecer. Mas o povo gosta de ser besta. Ele ferra o motor, mas ele quer pagar mais barato na gasolina. E todo mundo sabe que tem lugar que a gasolina é boa, mas é muito longe. Mas compensa. E a pessoa prefere bater o motor do carro, ferrar tudo, do que pagar uma gasolina mais cara. É o cara que acha que está se dando bem. Então, gente, no momento que nós estamos vivendo, era necessário esses hospitais de campanha. E onde eles estão? Né? Existe agora uma moda de todo candidato a vereador, a deputado federal, essa galera toda, querer bater de frente com o sistema. E inventa coisa e passa por cima e desmoraliza funcionários, né, pessoas da segurança pública. Esse não é o caminho. Essa arrogância não é o caminho. Não é assim. Isso não dá certo. Isso não vai dar certo. Até porque não tocam no ponto crucial. Não tocam no ponto crucial. Porque enquanto muita gente não está recebendo nada, auxílio moradia nem nada, auxílio emergencial nem nada, os benefícios dos políticos cada dia só aumentam. Né? Eles não tocam nos fatores fundamentais. Chega no hospital, cobra que a médica foi negligente lá. Tudo bem, tem muitos médicos negligentes. Mas e os hospitais que não têm os medicamentos, que a negligência vem do Estado? Isso eles não cobram. Né?
É por isso que logo o Estado vê, opa, você está tocando numa área que daqui a pouco vão descobrir nossas tretas aqui, sai fora daí, vamos tirar esse cara daí que está fazendo muito barulho aí. Então aquele barulho está incomodando o lado de cá. É assim que funcionam as coisas. Outra questão, gente, você não vê ninguém entrando na justiça contra as empresas de meio de transporte. Foram elas as maiores culpadas, os maiores culpados das infecções, da infestação do Covid, são dos meios de transporte. Isso é óbvio. Né? Primeiro, a não compra das vacinas, né? Que algumas pessoas tentam desmoralizar a vacina, mas a única coisa que dá jeito é a vacina. E os outros usam argumento, o cara tomou duas vacinas e morreu. Ele tomou duas vacinas e morreu, eu não sei se isso é verdade, mas não se cuidou, né? A vacina não é 100% segura. Mas muita gente que tomou não morreu, isso que importa. Então, os meios de transporte, você não vê ninguém entrar na justiça. Você vê os outros entrando na justiça para a igreja abrir, né? Que ela não iria se fechar se os meios de transporte estivessem cumprindo regras de higiene e distanciamento e não essa superlotação que a gente tem. Então você não vê ninguém entrando na justiça contra o verdadeiro problema. Você vê a pessoa entrando na justiça em nome de Deus, né, para reabertura das igrejas. Por quê? Porque, olha só, um exemplo, Rede Record, quem deu a concessão? Collor. É uma emissora que é ligada ao Jair Bolsonaro, que é uma espécie de Collor também, né? E é uma emissora que defende os interesses do governo, que só cresceu, que só ganhou dinheiro com a pandemia. É uma igreja onde, não estou falando dos irmãos, os irmãos são uma bênção, os irmãos são voluntários, entregam cesta básica. Os irmãos da igreja, mas os líderes não metem a mão no bolso para nada. Eles tinham condições de comprar respiradores, comprar oxigênio, fazer até um hospital de campanha. Pela capacidade das igrejas hoje, eles não estão interessados no amor. Eu sempre falei isso. Uma igreja que perde dinheiro, que só fica nessa coisa, não tem a mente de Cristo, não tem o Espírito Santo. Com certeza não consegue ensinar os cristãos. Aí vamos ver o cristianismo, como é que está hoje. Os comentários dos cristãos. A pastora largou a igreja para casar com uma outra mulher e a igreja está dividida. O que o cristão tem a ver com isso? Uma das coisas que os cristãos têm que aprender é o seguinte: a mensagem de Cristo foi a seguinte: se alguém não recebe a mensagem, sacode a sandália do seu pé e vai embora. Essa mensagem serve para essa situação. Se aquela pessoa era de Deus, estava direitinho ali, e ela decidiu andar por um caminho que ela acha certo, que isso é problema dela, a gente não tem nada a ver com isso, mas que a gente acha errado, a gente sacode a poeira do nosso pé e sai fora, e vai para outro que aceita a mensagem. Essa é a mensagem de Cristo, mas não, os cristãos ficam ali. Você tem que ver os comentários, né? E os comentários de pessoas que se dizem cristãs, mas parece que estão lendo a Bíblia em braille, como cegos, porque não tem amor nesses comentários. Além de ser uma perda de tempo enorme, ao invés de estar orando, buscando a Bíblia, está ali perdendo tempo. Os comentários são tão ridículos que às vezes eu tenho que entrar, às vezes, para conversar e tentar melhorar o entendimento das pessoas, né? Aquela mensagem, por exemplo, que aconteceu na questão do Big Brother, que eu mesmo não sabia, né? Uma crítica, uma brincadeira que o rapaz fez com o cabelo, inclusive o cabelo do pai dele, até a imagem, eu vi a foto, é parecido com aquele rapaz do Big Brother. O cara fez uma brincadeira, aquilo ali parece até que foi uma montagem, parece, é tão perfeita a situação que parece que foi provocado aquilo de propósito para se dar uma mensagem no ar, né, para ganhar ibope. Mas foi até um tiro no pé. Então, eu não sabia que o Black, eu não sabia, ele tinha uma representação americana, né? Que, como o Thiago Life bem expressou, né, com toda a inteligência, eu acho que ele estudou isso um ano para poder fazer aquele programa ali naquela hora, porque foi tudo bem feito, bem falado. Nos Estados Unidos, o negro, o preto, né? Eles não são chamados de preto, não de negro, né? Porque negro é uma ofensa. Os pretos
tem que se levantar do ônibus para o branco sentar. Então teve toda essa informação. Só que esse contexto acontece nos Estados Unidos. Mas com tudo que acontece no mundo, com aquele caso lá daquele senhor que eu esqueci o nome, que foi lá, que morreu com o policial com o joelho no pescoço dele, né? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre ele e até falei o nome, mas esqueci aqui agora. Isso tudo mexe com as pessoas de cor, mexe, né? E Vida Negras Importa se tornou um marco em todo mundo, se tornou uma força em todo mundo, tá? Então, de um lado, os pretos, né? Eles querem que a gente compreenda as coisas deles, mas as pessoas não estão nem ligando para isso, elas têm outras coisas para fazer, né? E e as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira, como foi o caso desse rapaz lá, o Rodolfo, fez uma brincadeira e foi massacrado, né? Ele mesmo, com todos os argumentos de que foi uma brincadeira, é nítido que foi, tá? Você não vê maldade, mas o cara jogou todo o ressentimento de vida em cima de um cara inocente. Então fica um pouco difícil de ter uma convivência com pessoas que parece que você está pisando em ovos. Você tem uma amizade que você tem medo, às vezes, de falar alguma coisa e a pessoa até te processar por conta daquilo que você fala. Fica difícil ter uma amizade assim. As pessoas têm que saber discernir o que é uma brincadeira, né? E o que não é. E entender que os outros também não entendem o black dela, que eu achava que era um penteado, como muita gente achava, né? Então, de um lado, há o não entendimento, né? E de outro lado, há um povo que realmente sofre preconceito, ainda mais se o cara sendo homossexual e preto, sofre dois preconceitos, dois tipos de preconceito. E isso é feio, é chato, porque incomoda a vida das pessoas. Incomoda a vida das pessoas é terrível, né? Nós fomos criados vendo Chaves, né? Que faz bullying em todo momento, e a gente tem essa questão de deboche. Agora, esses dias teve ali o pagode da ofensa, né? Ridículo aquilo, totalmente ilegal, totalmente antiético. O pessoal descendo as escadas rolantes, os caras fazendo pagode, falando de coisas absurdas pra gente de idade, sabe? Umas brincadeiras, debochando com gente de idade, até a hora que levar um teco no meio da cara, né? E as pessoas rindo, mas só que eu fui lá nos comentários para ver e muita gente não gostou daquilo, muita gente. Isso mostra que o Brasil está crescendo, né? O nome do cara lá dos Estados Unidos é Floyd, né? Esqueci, eu tinha esquecido, alguma coisa Floyd. Então, gente, é interessante porque aí você vê o Brasil crescendo, o Brasil repudiando certo tipo de atitude. Então, a comédia tem limites, né? A comédia tem limites. Então, tudo isso daí, tudo que nós estamos vendo numa rede social, no momento que a gente está vivendo, né? Estou com um pouco de sono aqui, estou até perdendo um pouco o foco. Tudo que a gente está vivendo está ajeitando essas coisas, consertando, né? Consertando um país que está totalmente bagunçado no seu critério religioso, né? Nós temos charlatões da fé aí, como eu sempre falo, que são alimentados por um povo que acredita neles e eles alimentam os interesses políticos. Então, quando você vê os políticos brigando para abertura de igreja, na verdade, eles estão fazendo uma troca de favores. Eles não estão interessados em cultuar a Deus. Até porque o cara que pede milhões e milhões dentro da igreja, ele não está cultuando a Deus. Ele está cultuando, ele está idolatrando dinheiro, ele está cultuando o próprio diabo. E as pessoas estão contribuindo com aquela obra. Eu sempre penso naquela mensagem que João dizia: se alguém vai na tua casa e não leva essa doutrina, não receba em casa. Já na época de João, era proibido pessoas que pregassem um evangelho diferente de receber em casa, de receber moradia dos cristãos, porque você não pode apoiar a obra do erro. Mas no século XXI que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, muita gente diz assim:
Eu vou dar meu dízimo. Se ele está fazendo errado, o problema é dele, ele vai acertar as contas com Deus. Meu irmão, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem um discernimento de que aquilo não é de Deus. Se você ficar contribuindo com isso, você está atrapalhando a obra de Deus. Ao invés de estar ajudando, você está contribuindo para que entre um político imundo lá, porque muita gente é manipulada dentro da igreja. O Bispo Macedo vai apoiar o Bolsonaro. Isso foi o que aconteceu. Toda a igreja apoiou o Bolsonaro, sem critério algum, sem avaliar as questões, só ouvindo talvez o que foi colocado ali. Ou às vezes nem teve palestra nenhuma, simplesmente o cara disse isso, 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 e as pessoas sim, senhor, e obedeceram. Nós não somos robôs. Nós não somos robôs. Nós temos que pensar. Nós não podemos. A própria Bíblia diz: conduzir o rebanho não como quem tem domínio dele, mas como quem vai prestar contas. O rebanho não é do pastor, é de Cristo. Então, vocês não podem ser dominados por essas pessoas, porque são elas que vão prejudicar o seu próprio país. Agora nós estamos numa situação de calamidade, ninguém quer ajudar, tem certas desculpas esfarrapadas para não dar auxílio moradia. As pessoas chamam você de vagabundo porque você... Auxílio moradia não, auxílio emergencial. Chamam você de vagabundo porque o governo não tem que te dar auxílio emergencial, isso é na mente delas, né? Então a gente tem que passar fome, a gente tem que pegar o vírus e morrer, porque os outros estão chamando de vagabundo, que a gente não tem direito de pegar um auxílio emergencial para sobreviver, que não é lá essas coisas, que quem mora de aluguel não vai conseguir pagar o aluguel, muita gente vai ser despejada, como eu sempre digo, nem com R$ 600 dava, quanto menos R$ 150. Um bujão de gás já vale isso daí. Então, e outras pessoas botam assim, mas vocês estão com a renda garantida, podem ficar satisfeitos. Que renda garantida? R$ 150 é uma renda garantida? É muito surreal, cara, a resposta que nós ouvimos. Agora tem os comerciantes reclamando que seus comércios estão sendo fechados. De quem é a culpa? Dos transportes. Dos transportes lotados. Tudo que desencadeou foi os transportes. Porque as pessoas foram para as praias, encher as praias com qual desculpa? Eu venho na droga do ônibus cheio, não vou morrer ali. Então, se eu não vou morrer na praia. Se eu não morrer ali, não vou morrer na praia. A desculpa sempre estava onde estava a resposta. Onde deveria ser melhorado. E ninguém melhorou nada. Então, o comerciante está reclamando, porque ninguém cobrou das empresas de transporte. Porque a prefeitura e o governo não tem moral, o STF não sei se pode se envolver nisso, também não tem moral. Nenhuma das esferas políticas tem moral para mexer nisso. Muitas empresas de transporte. Para exigir álcool em gel, para exigir máscara, uso de máscara dentro dali, tem que botar mais segurança para se exigir máscara, para se exigir porque eles não vão exigir máscara num lugar cheio, lotado. Entende? Eles não vão exigir. Eles tinham que botar uma fiscalização. O ônibus está muito cheio. Pode parar esse ônibus multado e agora esvazia. Recebe a multa e não vão fazer isso. Porque não querem, não tem cuidado com a vida do pobre. Não tem cuidado. E agora, os comerciantes, eles precisam pagar os seus aluguéis, as suas coisas, conta de luz. Eu entendo a questão do comerciante é muito terrível, sabe por quê? Porque, por um lado, o cara vai ficar desempregado, mas ele pode arrumar outro emprego ou se virar também. Por outro lado, fica um empresário devendo a Deus e o mundo, irmão. Ele deve o aluguel da loja, ele deve o condomínio da loja, ele deve a luz, ele deve gás, ele deve o fornecedor, ele deve o maquinário que ele comprou e investiu pesado. De tirar, de arrancar o pescoço fora, né? É uma questão muito difícil. Eu penso sempre do lado do povo também que passa a necessidade, passa fome, mas comida você se vira, você não vai estar endividado. Mas, por outro lado, tem um pobre que mora de aluguel também, que sofre as situações, a balança tem que ser bem pesada aí. Então, gente, o fechamento do comércio não é resposta. Não é resposta, gente. Fechou o comércio e os meios de transporte continuaram.
do jeito. Mesmo com o lockdown, você encontra ônibus cheio. Mesmo com o lockdown. O povo não vai parar em casa. Entende? Então, gente, os empresários precisam trabalhar. A fiscalização precisa pegar pesado. Pesado. É igual, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem o problema da imigração, tá? Irmão, a partir de hoje, quem der emprego a um cidadão de outro país, ele vai perder o seu negócio, vai ser preso. Como é que o estrangeiro vai viver lá? Acabou-se o problema. Né? Deixa só aqueles que já estão lá, acabou. Dá o jeitinho lá do visto deles e o restante, a partir de hoje, acabou. Mas não se tem leis pesadas. A partir de hoje, o comércio que for pego, lotado de gente, abarrotado de gente, sem máscara, sem distanciamento social, sem as regras, vai ser punido severamente. O dono vai ser levado preso. Acaba. Porque não pode todos pagar por um. Acaba. Tem que se conscientizar. E às vezes só se conscientiza na marra. Quando dói no bolso. O cara, se não tiver medo, opa, peraí, eu vou cuidar disso aqui. Eu não quero que o meu comércio feche. A fiscalização chega no ambiente. Tá tudo separadinho, direitinho. As cadeiras, pouca gente separado, tá? Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social. Para que você vai fechar um estabelecimento? É muito absurdo isso, gente. E por que não fecha lá o ônibus, o trem, a van? Sabe? É esse o problema do nosso país. Exatamente isso. Né? Cobram de um lado, por quê? Porque é mais fácil cobrar desse lado. Parece que querem realmente que o Brasil quebre. Parece que o Brasil quer que o Brasil sofra. Né? Parece que querem enxugar a previdência social com a morte dos idosos. Proibir empresas de importarem vacina, vocês são doidos? Deixa as empresas importarem vacina. Quanto mais gente vacinada, menos gente morta. É mais ciência que está em jogo, porque são mais descobertas com certas reações, a ciência vai aprendendo. Porque até a reação da vacina traz um conhecimento para a ciência. Então, desde que seja feito com alguns critérios, né? Da própria Anvisa ali, mas tudo é política, tudo é burocrático, tudo é demorado. Nós temos aí nem 10% de vacinados. Olha a situação. Enquanto você olhar para a televisão e ver só os números e dormir tranquilo, isso não vai fazer diferença na sua vida. Mas quando você perder alguém que você ama, ou você passar por uma situação de intubação, você vai compreender muito bem as pessoas que passaram por isso. Né? Porque elas são uma voz que no futuro vai fazer diferença. Eu só quero ver quando acabar toda essa porcaria. Quem que vai ser responsabilizado? Eu só quero ver a revolta do povo. Eu só quero ver se os hospitais públicos vão continuar essa mesma porcaria. Eu só quero ver se o povo vai continuar sendo humilhado. Se o povo vai continuar aceitando essas porcarias. Né? E é porcaria em todo lado. É gasolina adulterada, é ônibus lotado, é alimento que não tem mais gosto. Você compra um azeite extra virgem, ele é um azeite que está se prostituindo na Vila Mimosa, ele não é extra virgem nem aqui nem no inferno. É tudo bagunçado e não tem multa para essa empresa, não tem multa. Quando tem a multa é 5 mil reais. Só o que a pessoa vendeu de azeite, só que a empresa vendeu de azeite, ele paga a multa sorrindo. Não é nem o dízimo que ele está dando para ali. É uma merreca. Nossas leis são desrespeitadas. Né? O STF fala uma coisa, aí vem outro lá fala outra, e fica aquela briga. Enquanto está aquela briga, as pessoas estão morrendo. A imprensa noticia um pedaço daquilo, aí depois fica só aquilo no ar, você nem sabe o que desenrolou daquilo. Né? É muito feio a situação do nosso país. É uma bagunça geral. É tudo bagunçado. É por isso que está assim. Essa dificuldade. Talvez essa pandemia vai trazer algum resultado bom. Talvez. Não que quisessem que fosse assim, mas talvez saia uma geração mais inteligente daí.
né? Uma geração que pense, que procure ouvir os dois lados de uma situação, porque hoje em dia você pega um vídeo, né? Esses dias filmaram os guardas municipal tirando as coisas dentro do carro, mas tu não vê para onde o cara tá botando o troço. Às vezes o cara tá fazendo descarregando uma coisa para outro lugar. Pode ser erro, né? Pode ser, pode. Mas você, enquanto eu não tenho certeza do que se trata, que eu estou vendo um lado da moeda, eu não posso tomar conclusões. Mas hoje em dia causa e efeito. O cara bota o vídeo para as pessoas, ah lá, é assim, sabe? Eles não pensam. Eu várias vezes eu tomo uma conclusão errada, depois eu vou lá e conserto aquele comentário, porque eu acho que às vezes os comentários são importantes para ajudar outras pessoas a raciocinarem. É um ajudando o outro, né? Somos seres pensantes, então cada comentário ali, você vê um comentário idiota, você vê um comentário bom, um comentário que é agradável, que não precisa nem concordar com o seu, mas você vê que às vezes é melhor do que o seu, ou tem conteúdo que você não conhece. Isso é conhecimento. Nós estamos numa troca de conhecimento importante demais, porque isso está fazendo uma sociedade mais pensante, uma sociedade que não se deixa manipular. Agora, tem os retardados que esses daí, filho, não adianta. 2 mais 2 para eles é 5, eles vão morrer acreditando nisso, né? E no céu, talvez, se forem, descobrem que era 4. Mas tem uma galera aí que, filho, que não adianta nem tatuar o resultado, né? Só sabe ler as figuras, nem as figuras sabe ler, né? A mente deles funciona em libras, em japonês em braille, né? Eu não sei como é que funciona a mente desse povo. Você mostra a verdade pro cara, o cara faz uma volta, te ofende em todas as esferas do inferno, mas ele não é capaz de reconhecer a sua resposta adequada. Esses não tem jeito, mano. Esses daí, só diazepam, não adianta.